Fala, fala galera, mais um episódio aqui do Conforto Médico. E hoje no Confortinho Médico aqui, ó, nesse podcast onde você tem as principais referências que estão fazendo a diferença na medicina no Brasil. E a gente quer fazer parte dessa diferença, então já aproveita. No começo desse vídeo, dá nota 5 aí pra gente no Spotify, compartilha com teu amigo que quer saber um pouco mais sobre referências na área médica, sobre carreira, sobre vida. Você que é residente, você que é interno, estudante de medicina ou até você que já se formou, já terminou a residência, sempre é tempo da gente aprender uma coisa nova e hoje o tema é super importante. Meu nome é Augusto, eu sou um dos diretores aqui do Medicoff e eu sou host aqui desse podcast junto do Iron Man aqui, o senhor Matheus Meirelles, veio inclusive de farda hoje. Tava frio, então eu falei, quando eu fizer o Ironman eu não direi nada, mas haverá sinais. Então eu tô sempre Não andando dá com... nem pra comprar esse casaquinho, né? Não, não dá. Quer dizer, não, acho que não dá não. Ah, no braço tu Quer compra, dizer, tinha certeza. um lá que era Ironman Finisher, que era só quem terminasse. Mas tava feio, eu não comprei não. Era mais pelo hype, assim, o pessoal tava comprando. Mas eles deram uma camisa de Finisher, que na verdade quem tá usando é minha esposa, que ela Só adorou podia as comprar, blusinhas só de quem lá. era Finisher podia comprar e tu não comprou. Não, porque não tava bonito, eu não ia usar. Tu é um homem humilde. Realmente, um cara muito humilde, um cara evoluído. Fez em quanto tempo, Iron Man? 5 horas e 50. 5 horas e 50. Esse é o cara, viu? Meu sócio, tenho orgulho. Estamos aqui também com o Rafael Liz, que é o nosso coordenador do nosso projeto USMLE, né? Nosso projeto de internacionalização aqui. Muito obrigado pela participação, Um senhor prazer estar Liz. de volta aqui. E vocês devem estar me perguntando assim, por que que o Dr. Azevedo está aqui conosco? Porque a gente está chamando um convidado aqui muito especial, que é o Dr. Alan Pizzuti, ou Pissuti. Pissuti? É isso? Suti. Pissuti. Ele é médico graduado pela Universidade Federal do Acre e ele é criador de um projeto muito legal que é o Médico Fluente. Basicamente, o que é esse projeto Médico Fluente? É isso que a gente vai falar aqui, principalmente, né? Então, eu acho que eu nem vou abrir muito ainda sobre esse tema, mas obviamente está relacionado a inglês médico, que é uma coisa muito peculiar, né? Uma coisa realmente assim, por mais bem que você fale inglês, não significa que você saiba passar um caso em inglês bem. Eu lembro muito bem quando eu estava na residência de urologia, né? Eu já tinha ficado já um tempão. Eu fiquei um ano em Boston quando eu estava entre o quinto e o sexto ano, então já tinha uma certa quilometragem em inglês. E, bem, tinha passado algum tempo. Eu estava no R4 de urologia, sei lá, acho que era R4. E daí a gente ia ter visita de um cara, de um americano que ia visitar a clínica e ia ser uma das primeiras apresentações em inglês que a gente ia fazer no board, né? A gente tem, toda quinta-feira a gente tinha uma reunião de departamento, né, para falar sobre os Uhum. casos, discutir os casos. E daí aquela ia ser a primeira reunião em inglês. E, cara, que dificuldade, assim, eu tive que treinar tanto, assim, porque eu me voluntariei, assim, meio imediatamente, falando, isso aí é moleza. E, assim, tinha 3 ou 4 residentes que tinham que se voluntariar. E para mim, assim, pô, levantei a mão fácil, porque eu falei, pô, sei falar inglês. E daí, na hora de montar a apresentação, como é que eu escrevi o caso? E não tinha chat GPT não pra ajudar também não, hein? Como é que é isso aí? Cara, justamente isso. A gente tende a achar que, sei lá, eu falo inglês, eu sou fluente no inglês de forma geral, que acho que vai chegar lá nos Estados Unidos, no meio médico, assim, pra conversar e que, pô, vou dar show, né? Eu achei isso, inclusive, já também. Eu falo inglês desde pequeno, desde os 11 anos de idade, que eu morei fora muitos anos. Você morou onde? Morei em Boston, perto de Boston, na Ah, pode verdade, em Boston. Lowell, Ah. uma cidade de meia hora de Boston. E aí na verdade, eu nunca parei pra raciocinar isso. É uma coisa que a gente nunca para pra pensar. Eu sou fluente no inglês, beleza. Só que aí, normalmente, a gente dissocia. Medicina é uma coisa, inglês é outra. A gente estuda medicina em português, sabe o inglês e depois acha que vai conseguir juntar automaticamente. Mas não é assim. Eu já passei por experiência parecida. Eu já fui fazer um cursinho preparatório nos Estados Unidos pro Step 1. E aí eu cheguei lá pensando assim, pô, vou dar show. Já sou médico formado, falo inglês. Eu dei muito tempo de aula de inglês também. Até me formar eu dava aula. E eu pensava, cara, eu vou dar show lá. Vou chegar lá, vou me misturar como se fosse um deles. E aí, quando chegou lá, eu, caramba, velho, não Like a conseguia, native. não conseguia levantar a mão assim pra fazer uma pergunta, porque eu não tinha vocabulário. Às vezes não sabia nem o que eu não tinha entendido. Então, assim, realmente são duas coisas diferentes. Na verdade, três coisas diferentes. Você saber inglês é uma dificuldade, saber medicina é outra dificuldade, e depois você juntar os dois, que é o que hoje a gente chama de inglês médico, que é outra dificuldade também. São Coordenar três tudo no coisas. cérebro de uma vez só. Sim. E se O você não. Ulisses fez isso na raça.
Eu fiz isso na raça. Eu, Me assim, conta como é que foi. minha família é classe média baixa, assim, eu não Uhum. tive oportunidade durante a minha infância, assim, de realmente imergir na língua em um curso preparatório, nada do tipo. Então, assim, até durante já a graduação, inclusive quando eu prestei vestibular, eu lembro que no primeiro ano que eu prestei, um dos motivos de eu não ter passado na Escola Paulista de Medicina foram os malditos 10 testes de inglês, ou 15 que eles tinham. E eu fui muito mal naquela prova. No primeiro ano eu não passei na Escola Paulista por conta disso. E aí, enfim, foi coisas que eu tive que realmente aprender na raça quando eu fui para os estágios, e aí eu fui aprimorando à medida que eu fui fazendo os clerkships lá durante 5 meses. E também no Research Fellow que eu fiz antes de começar a residência foi quando realmente Você viu que decolou, foi, né? mas assim, foi realmente na raça, Sofrência. sofrência e de bater a cara e ir melhorando aos poucos. Se na época eu tivesse essa oportunidade de aprender com algo mais direcionado, igual, por exemplo, você oferece, seria assim uma mão na roda bastante assim. Foi nessa época, quando você foi fazer o Step One, que você surgiu essa Que eu ideia, assim? foi. Então, eu nunca tinha pensado que existiria uma coisa, que eu precisava disso. E aí quando eu resolvi estudar pro Step 1, cara, vou fazer esse cursinho preparatório, não tinha muito, eu tava meio perdido, era só grupo de Facebook. E pra mim era muita informação, então, falei, cara, eu vou juntar um dinheiro, vou lá pros Estados Unidos. Eu achei um cursinho preparatório lá, na Flórida, não é os principais lá, mas era presencial. Aí eu fui. E nessa primeira vez que eu fui, eu pensei assim, cara, é, tem alguma coisa aqui além do conteúdo que eu tô travando. E eu lembro que eu conversava com o motorista da van, que levava a gente todo dia pra lá, ele pegava na hospedagem e levava lá. Ele falava, cara, não acredito que você é brasileiro, você fala inglês super bem e tal. E aí, mas era uma pessoa leiga, uma pessoa comum. E aí, na hora que chegava na aula, todo mundo sabia que eu era brasileiro, porque eu era o cara que não conseguia levantar a mão pra fazer uma pergunta. E aí que eu comecei a ver que tinha, tipo, que eu tava com essa dificuldade. E uma das coisas que mais me marcou, assim, é que quando eu finalmente tinha coragem no intervalo e ia tirar dúvida com o professor, cara, eu me sentia como se fosse um adolescente. Tipo, eu tinha que não fazer mímica. Não era esse ponto, apesar de que eu já vi isso acontecendo. Eu tinha que usar muitas palavras básicas para explicar uma coisa que ele é médico, ele sabe o que tá falando. Eu sei o que eu quero perguntar, mas aí eu tinha que contornar para tentar explicar para ele o que eu poderia ter falado direto. Então era como se ele estivesse falando com, sei lá, com um cara de segundo ano da faculdade. Uma pessoa que, como se eu não tivesse conhecimento médico, eu não conseguia transmitir meu conhecimento de medicina porque eu não tinha vocabulário suficiente. E aí eu fiquei meio frustrado. Primeiro eu fiquei 2 meses lá, e aí nisso eu fui melhorando e tal. Eu voltei pro Brasil, fiquei mais um ano estudando. Aí depois que eu fui, na verdade o clique foi nessa segunda vez. Primeiro eu fiquei meio assim, eu sabia que eu tava com dificuldade, mas eu não sabia o tanto que a parte do vocabulário médico, de inglês médico me ajudaria até a segunda vez que eu fui. Perto de fazer a prova, eu pensei assim, cara, vou dar o último gás final. Juntei de novo dinheiro, fui para esse mesmo cursinho, fiquei mais 2 meses lá. E aí foi totalmente diferente, porque tudo bem que eu tinha estudado um pouco mais, tal, da parte médica, mas eu já podia falar de igual para igual com o professor. Já conseguia levantar a mão no meio da aula, tirar a dúvida, já conseguia entender piadas internas, porque tem muita coisa que tem a ver com a medicina, só que, assim, são piadas internas, são comentários internos. E aí, às vezes, ele falava uma piada e eu não entendia, porque era uma coisa específica, e Dava ficava aquele meio sorrisinho perdidão, amarelo, assim. assim, tipo... Assim, era engraçado isso? Como que foi? E aí foi nessa segunda vez, na verdade, que eu tive esse clique, assim, o tanto que fez diferença do que eu pude aproveitar lá. E aí nisso eu já tava mais afiado na parte do inglês médico. Depois, aí foi bem na pandemia. Eu fiz o Step 1 em final de fevereiro de 2020. Aí um mês depois declarou pandemia. E aí cancelaram o Step 2. E aí nisso que eu resolvi mexer com esse projeto mesmo. Aproveitei a época da pandemia ali, não poderia fazer segunda prova ainda. E foi basicamente isso que eu tive esse clique, assim. Não foi pensando antes, não. A gente dificilmente pensa que vai ter essa dificuldade antes. Qual que é? Vou até perguntar pra vocês dois, assim, que é uma dúvida mesmo que eu tenho, assim. O que mais pega? É vocabulário? Assim, vocabulário realmente? Ou são, sei lá, phrasal verbs que se utilizam de modo distinto? Ou a forma como você
enfim, vai passar efetivamente os casos? Qual é a maior dificuldade ali para agregar o conhecimento? Você quer responder? Pode responder primeiro. Cara, eu acho que, a minha opinião, vocabulário. Porque phrasal verbs a gente aprende muita coisa de inglês geral. Então tem muita coisa, por exemplo, não sei, o exemplo que eu ia dar, ele, queira ou não, pega um pouquinho da parte médica. Pass out e pass away. Mas, assim, são coisas que a gente aprende no dia a dia. Eu penso assim, a gente aprende no dia a dia, assim, quando você vai estudar Você tá assistindo uma inglês de forma série, geral. sei o quê, você consegue... Você aprendeu inglês, você acaba aprendendo os phrasal verbs. Só que agora a parte que envolve vocabulário médico, a gente não tem muito da onde... Assim, da onde que eu vou aprender isso? Do Gray só? Então, eu acho que, pra mim, um pouquinho que pegava era mais isso também. E a parte mais reservada pra dentro do hospital. Aquela conversa mais como se fosse, sabe, piadas internas, comentários internos. Essa coisa mais familiar de quem realmente tá lá dentro do hospital. Eu acho que também é um pouco mais Não, eu concordo. que Eu eu acho vejo que a parte dificuldade. de vocabulário realmente é uma coisa que você não pega se você não estudar direcionado, né? Eu acho que tem muita coisa de como você mencionou, phrasal verbs ou qualquer outra coisa desse tipo, você aprende talvez vendo uma série, ou vendo uma música. Agora, realmente, essa parte do vocabulário médico é uma coisa que você tem que estudar. Era mais difícil acompanhar os pacientes, assim, era mais difícil falar com os pacientes ou era mais difícil falar com a equipe, assim, você achava? Olha, com relação aos pacientes, a minha visão é que assim, a sua comunicação tinha que. Eu me preocupava muito com isso, porque eu acho que isso é uma coisa que os estrangeiros acabam passando lá, né? Que eu acho que assim, a minha comunicação tinha que ser 100%, eu não podia manifestar nenhuma insegurança, porque eu acho que a partir do momento que você demonstrava alguma insegurança, isso poderia ser passado para sua segurança de conduta, né? Então, assim, e foi uma coisa que eu fui tentando me aprimorar aos poucos Nossa, não, durante, isso aí deve ser foda demais, né? porque Porque, tipo, você chega é, pra um cara, é, você fala que você vai operar é, ele, é, e você não consegue nem explicar direito o que você vai fazer, né? então, e aí Foda, né? você vai assinar um surgical consent, qualquer coisa desse tipo, e aí você não tem nem segurança como você está falando, isso acaba sendo transmitido Don't para a worry, mensagem. I know what I'm doing, É. trust me. Relax. Don't worry, John. É. My name Meu nome não é John. Não, My name is not Johnny. Não, eu que sou o Speak Dr. John. slowly, please. Então, acho que isso realmente não é fácil, assim, e eu me preocupava muito com isso justamente porque você não quer desacreditar a sua mensagem pela sua forma de você se comunicar, né? Então, é um desafio grande para o médico estrangeiro. A parte do accent, assim, não tem como, assim, por mais que você Natural, né? assim, e é lógico que vai melhorando aos poucos, mas a pessoa naturalmente ela percebe que você não é dali, entendeu? E isso é assim, só realmente poucos casos de pessoas que conseguem mascarar o accent, assim, de fazer você soar como um Nativo. nativo. Mas eu acho que não é esse o Não. objetivo. E em muitos lugares, assim, essa parte médica nos Estados Unidos é uma necessidade da mão de obra estrangeira, assim, eles não conseguem. Acho que 25% Sim, dos médicos ali o são... que eu tinha visto entre 20% e 30% são médicos estrangeiros. Então, assim, na maioria dos lugares, os próprios pacientes, eles sabem que existem médicos estrangeiros no sistema, né? Mas, assim, se a sua comunicação não for ideal, isso realmente acaba passando uma imagem errada, assim, de quem você é e do seu conhecimento médico, né? E é tipo isso, às vezes não, você pode ser um médico excelente, mas aí você pega, abre a boca, vai falar, aí você começa... Não, e de verdade, não é questão, que nem você falou, não é questão de sotaque. Sotaque, inclusive entre eles tem variação de sotaque. Então, sotaque não é o problema. O problema é você saber falar, você conseguir realmente comunicar a mensagem. Você não ficar gaguejando. Porque são duas pessoas que você tem que preocupar com passar confiança. Os colegas, você vai conversar, você vai passar o caso para os outros residentes, para o preceptor, ou de um plantão para outro. Então, você tem que passar confiança naquilo e para o paciente. Então, é questão da comunicação. Uma das coisas que eu reparei também, até do português mesmo, às vezes a pessoa tá insegura para passar um caso para você. E aí, cara, a gente não bota fé. Já aconteceu comigo, interno passando caso para mim,
E aí ela passa um caso bem assim, bem. Às vezes tá tudo certo o que ela falou, mas ela não passou com confiança, ela passou usando termos que não são termos que a gente usa no português mesmo, e às vezes eu ficava inseguro, eu ia lá e reexaminava o paciente porque eu não confiava no que ela falava. Muitas vezes estava certo, mas ela não passou confiança suficiente, então a gente tem que se preocupar com isso, se a gente quer mostrar, se a gente quer ser um médico bom, não adianta você dar a conduta certa se o paciente não seguir. Se ele não confiar em você, ele não vai seguir. E o preceptor também, ele vai confiar na sua conduta, vai confiar. Falo preceptor, mas colegas, assim. A pessoa vai confiar na sua conduta, vai confiar em você, no que você está falando, de acordo com a postura que você dá. E se você não consegue comunicar direito, acho que falha muito na credibilidade. É isso assim, quando você começa o treinamento clínico, né, assim, isso assim, não é uma coisa que você consegue, assim, não é o ideal você aprender on the go, assim, assim, idealmente, porque assim, como eu disse, isso compromete a sua Você credibilidade, queima O cartucho, né? Ulisses você, ficou bastante tempo também em Research Fellow. Né? e Então, o Research Fellow foi realmente onde que eu consegui melhorar bastante essa parte, né? E quando eu cheguei no treinamento clínico já não era uma barreira tão grande e assim, existem situações que não é nem de credibilidade, por exemplo, eu me lembro quando eu era PGY2 e eu tava assim, nas noites do ACS, do Acute Care Surgery, do estágio lá que assim, eram 1000 consultas para você ver à noite, assim, você não tem tempo de chegar, assim, é um verdadeiro caos, tem o seu bip tocando toda hora e você vai examinar um paciente, vai pegar um consent e outro e vai passar o caso para o attending, assim, não dá tempo de você, assim, nessa hora você querer aprender e melhorar essas coisas, isso já precisa estar tinindo, né, e então acho que realmente você aprender isso de antemão, isso tá tudo liso, eu acho que é muito importante. olha, e mesmo você não querendo, porque tem muitos brasileiros, né, inclusive a maioria dos brasileiros, não pretende ter uma carreira internacional no sentido de, enfim, passar pelo processo para se tornar um médico nos Estados Unidos, mas mesmo assim, toda a literatura e se você for fazer uma medicina ali, que você vai para o congresso internacional, que você vai apresentar trabalho, você saber ali realmente se comunicar faz muita diferença, né? Assim, pra Mas, você fazer uma apresentação boa, para você participar assim mais ativamente ali, fazer um networking mais interessante. Outra dúvida que eu tenho, o talvez consiga me ajudar, Ulisses, quando você fez, por exemplo, as entrevistas para residência, já precisava ter um vocabulário? Você achou que já fazia um diferencial ter um vocabulário médico ou ela foi mais generalista assim? não, as entrevistas são mais generalistas. Isso realmente não. Assim, são poucos os lugares que. Assim, eu já ouvi de lugares que fazem algumas partes da entrevista mais direcionado. Por exemplo, ter um caso clínico, mas assim, as entrevistas não são tão voltadas para ver essa parte de inglês médico, assim, é mais, eles querem conhecer você, saber quem é você e saber se você é um bom fit pro programa, né? E é um tempo muito curto, assim, então eles não têm realmente muito espaço para realmente ver isso. Aí o que acontece é que, principalmente até para os estrangeiros, né, eles avaliam isso por meio de você ser, e para você ser chamado para entrevista, você precisa ser ICFMG Certified, né? Então assim, essas provas, né, que a gente está fazendo preparatório aqui para o Step 1 e tem o Step 2 CK e o OET, né, que é uma das etapas agora do Uhum. processo, elas realmente servem para avaliar isso, essa parte. Lapidar, Então, né? eles assumem que você, sendo certificado pelo ICFMG, você tem essas barreiras aí ticadas, né? Então, Lembrando que a certificação americana ela mudou, né, depois da pandemia, que nem o Alan estava falando, né? Você tinha ali o Step 1, daí você tinha o Step 2, que era dividido em dois, né? Que era o CK, que era o Clinical Knowledge e o Clinical Skills, né? uhum. E o Clinical Skills ele foi descontinuado ao longo da pandemia, mas foi descontinuado de modo definitivo. E daí entrou no lugar o OIT, não é isso? Uhum, Uhum. exatamente. Aí entrou. O OET, ele é literalmente prova de inglês médico. É como se fosse um TOEFL, que é uma prova que já é difícil por si só, mas é um TOEFL direcionado. E eu fiz o OET recente. Eu até subestimei a prova, viu? É. Eu achei que era
Eu não me preparei. Eu tenho uma- eu não me tenho uma- preparei pra prova. Então, assim, eu não vi como é que era a prova. Eu descobri tudo de como funcionava a prova 1 ou 2 dias antes. Eu fui passear, fui para o Reino Unido e uma amiga minha que já atua lá como médica, aí que ela me deu as dicas, tipo, ó, tem a parte escrita, tal, é assim, você vai ter que fazer isso. E passei, graças a Deus, não Como é que é a estrutura geral da prova? tem as 4 horas, tem a parte de leitura, interpretação, que é difícil, você tem que Uhum. realmente interpretar. Sim. Você tem que. Tem muitas coisas que estão na entrelinhas. Então, você tem que ter um pouco de conhecimento médico também. Não é só entender o que tá ali. Então, você tem que ter um pouquinho de conhecimento médico, entender as coisas que estão nas entrelinhas e responder as perguntas depois. Tem a parte de leitura, parte de escutar, e são vários sotaques diferentes. Tem sotaque da Austrália, sotaque da Inglaterra, sotaque dos Estados Unidos. E você tem também. Você piscou ali. Eu lembro que eu fiquei distraído olhando pra cabeça do cara que tava na minha frente. E eu perdi umas 2 questões assim. Porque é muito rápido. Ele vai falando e não A repete. cabeça do cara era bonita, hein, Eu mano? lembro, pra não falar, era pra careca do cara. Eu tava olhando por cima, assim, A do careca do cara, computador. assim, tava cheio de dobrinha, E eu assim. pensando, eu pensando meio assim, na brava, careca do careca cara. dele. Caramba, perdi 2 questões aqui. Aí tive que continuar dali pra baixo. Eu dei risada quando você começou a falar, porque o Ulisses outro dia me falou que essa prova entrou na mente dele, assim, num nível... Essa história é boa. Não, essa história é boa. Quando eu apliquei, né, eu tinha o Step One, e aí, assim, teve uma questão da pandemia que acabou atrasando todo o meu cronograma, e depois você A gente fez, acho que na viveu... mesma época, então. Foi mais ou menos na Só que mesma aí época. E aí desmarcou prova, pandemia, os centros lá todos fechados, e aí acabou que, assim, eu consegui fazer a minha prova do Step One muito perto da application season lá, e ainda eu tinha o Step 2 CK e o OET para fazer. Mas assim, eu já estava numa situação lá que eu resolvi aplicar, eu tinha um bom currículo, já tinha os clerkships, e aí eu apliquei, né? E aí eu tinha que correr para fazer o Step 2 CK e o OET até janeiro, que eu acho que era o deadline para estar com tudo pronto pro match, né? Então eu acelerei esse processo, marquei a prova do OET, fui para Chicago fazer, e assim, foi um verdadeiro, assim, me preparei há algum tempo, bem curto, assim, acho que foi 1, 2 semanas, igual você falou, vi a estrutura da prova, fui fazer a prova em Chicago e, assim, na minha opinião, foi um verdadeiro desastre, assim, porque, igual essa parte do listening, eles não tinham microfone, tinha um subwoofer enorme na sala, várias pessoas fazendo barulho, e aí com sotaques diferentes, e aí eu comecei a ficar nervoso, e assim, eu sou uma pessoa que para prova, já fiz muita prova na minha vida, mas enfim, saí da prova assim destruída, eu falei assim, olha, eu vou chegar, tenho a chance de ser selecionado aqui para residência e eles não vão poder me aprovar porque, assim, por um motivo OET. esdrúxulo do OET, né? Razão E top. aí, cara, eu fiquei desesperado, liguei no OET, comecei a falar, ligava pro ICFMG e consegui achar uma data para fazer a prova online, porque não tinha saído o resultado ainda em janeiro, refiz a prova online, aí na minha prova teve um problema técnico quando eu fiz a prova online, aí eles viram que de fato teve um problema técnico, eu refiz a prova de novo, aí no final, quando saiu todos os reports lá, eu tinha passado em todos. Mas, cara, assim, isso mexeu com a minha cabeça, porque eu ficava pensando assim, eu falava, cara, não existe a possibilidade de eu dar match aqui, igual eu dei na Mayo Clinic pro PGY1, e os caras não poderem me dar a vaga por conta de uma prova de inglês médico, sendo que eu vivo aqui há 3, 4 anos, passei nos steps. Isso realmente mexeu comigo, assim, de uma maneira que até minha esposa deve lembrar. Isso daí foi... Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu passei nos 3 provas que eu fiz no final. Mas eu fiquei com medo, confesso que eu fiquei com medo, porque eu não estava preparado para a estrutura. Aí depois, no final, você tem que fazer... É como a estrutura é parecida com com a passagem de caso, uma patient presentation. Só que, na verdade, geralmente é encaminhamento. Então, você tem que encaminhar, fazer uma carta encaminhando para ou nutricionista, ou fisioterapeuta, ou outro médico mesmo. Então, passando o caso, tudo bonitinho. E aí você vai julgar de acordo com... É uma coisa que é importante, você tem que começar falando na primeira frase, falar o diagnóstico, ou você vai desenvolvendo e no final coloca. Então, cada caso, dependendo do que o paciente tiver, você vai elaborar de uma forma. E aí eu também fiquei, caramba, será que eu não me preparei específico para isso?
E aí no final inventei de querer mudar todo um parágrafo, o último parágrafo todinho. E não me atentei ao tempo. Por pouco, quase que não deu tempo de Bateu reorganizar. enter. Ficou pela metade ali o último parágrafo. Mas deu tempo. Deu E as certo. pessoas que eu já ouvi que reprovaram, elas reprovaram nessa parte parte, escrita. na parte escrita. E, Realmente tem... é uma receitinha de bolo, assim, depois, assim, conhecendo melhor, essa parte do processo, assim, é uma parte que você tem que estudar direcionada e aprender a Tem fazer estrutura, né? tem Tem estrutura. Isso não, assim, meu modo Você de fazer o ver, feijão não... com arroz ali certinho, quadradão, dá certo. E para várias outras partes, assim, é uma prova que você tem que aprender a fazer a prova. Isso não necessariamente, na minha humilde opinião, assim, mede seu inglês médico, nem... E, ó, É. mas assim, só pra tentar entender aqui, passar uma visão pra galera, assim. Vai, eu tenho um inglês bom, intermediário para bom, mas não tenho domínio, por exemplo, de inglês médico. E eu vou me preparar, eu quero fazer alguma coisa nos Estados Unidos, quero fazer. Quanto tempo eu, me dedicando eu consigo pegar, assim, ter um domínio razoável, assim, para algum evento que eu vou ter, assim? Qual que é a sua visão sobre isso? Se você já tem domínio se já é fluente, você já fala inglês de forma geral e já é médico, então você já tem conhecimento de medicina. Você fazer essa transição simplesmente da parte médica, é só para preencher alguns buracos, eu diria que uns 2, 3 meses já tá bem afiado. Só que considerando que você já tem o inglês, você vai aprender, tem o basicão ali para você se preparar, já é um pouco mais de tempo, mas E o cara só que, para e o lapidar, cara que é ruim em inglês ou sabe muito pouco, dá para começar com os dois ao mesmo tempo? Ou você prefere? Como é eu que é acho a que sua? dá. Eu acho que de 6 meses a 1 ano, o cara que... Porque assim, no Brasil, você vive no Brasil, é impossível você ter absolutamente zero inglês. Que nem, por exemplo, tem gente que fala, eu tenho zero inglês. Tá, como é que fala? O que é stop? Ah, isso é fácil, é pare. O que é? He is, she is. Ah, isso daí também é fácil. Então, assim, como é que fala isso em japonês, em alemão? Então, assim, se for ver, as pessoas já têm. A pessoa pode nunca ter feito aula de inglês, ela já tem conhecimento de básico do inglês. Esse básico, cara, rapidão a pessoa sedimenta. Então, esse básico, rapidão, ela sedimenta e depois você vai adicionando vocabulário. E aí a gente, rapidão, mexe com a parte básica, depois coloca o vocabulário. Só que assim, pra parte médica. Agora, se a pessoa quer fazer uma viagem pra Disney, assim, ela vai estar boa pra dentro do hospital. Agora, se ela vai querer desviar do caminho lá, vai fazer um estágio, fazer alguma coisa, depois, na última semana, quer passear. Eu acho que ela já passaria um pouco mais de perrengue, porque ela já teria que ter desenvolvido esse outro vocabulário ali. Mas também, se ela focar para aquilo, para parte de viagem, mais um tempinho. Só de ser o mesmo alfabeto já ajuda, né? Tava outro dia assistindo dorama coreano. É difícil pra caraca, viu? Matheus é o rei do dorama. Aí é Não dá nada pra outra esse menino, preparação. mas são você vai descobrindo cada coisa, Matheus. O cara era um Jornadas no man, Alto. dorameiro. As vovozinhas e o Matheus aqui Outro dia me levou pra Nossa, comer um lamen. Minha mãe bom adora demais. ver dorama. nossa, comida coreana é muito boa. Aqui em São Paulo tem excelentes restaurantes. Depois eu vou passar os nomes. Boa. Você tá ensinando inglês médico há 4 anos, então, mais ou menos. Sim. 4 anos. Comecei o projeto. Aqui, por esse podcast, passaram vários assistentes, chefes, médicos, até médicos empreendedores também, vários. Sim, eu vi. E a gente sempre pega o dossiê aqui e sempre repara que a grande maioria passou algum período fora, nos Estados Unidos, na Europa, geralmente algum fellow, enfim. E a gente tem observado, né, hoje com a medicina a gente está com 600 mil médicos no Brasil, vai chegar a 1 milhão. Cada vez vai ser mais importante alguma diferenciação, né, no curricular. E todos esses médicos que passaram aqui são grandes nomes, coincidência ou não, têm alguma experiência internacional. Então, o que é que você tem observado aí ao longo desses anos em relação à faixa etária? Quem são as pessoas que estão procurando se aprofundar em inglês médico? É mais quem está na faculdade ou é o cara que já formou, está na residência? Cara, isso Como me é que tá surpreendeu. sendo? Me surpreendeu. Eu achei que a gente ia ter muito aluno, muito recém-formado, ou pessoal do internato, muita pessoa querendo ir pra fora. Só que na prática eu vi que tem bastante gente que já há mais tempo formado. Isso me pegou de surpresa. Bastante gente que tá querendo lapidar ou tá querendo ir pra fora fazer um fellow, alguma coisa assim. Mas muita gente que quer continuar no Brasil e quer fazer isso, quer elevar o nível da medicina própria, quer algum título a mais para se destacar. E bastante gente tá procurando. Eu vejo que as pessoas estão olhando mais com esse olhar, de querer se destacar.
Existe muita gente que quer ir para fora. Só que essas pessoas, eu acho que como elas já têm esse desejo, elas já vêm buscando, elas já vêm lendo conteúdo desde a faculdade, então elas já vêm um pouco mais afiada para isso. Mas muita gente mais velha, com mais tempo de formado, vem Tem um procurando. negócio, eu acho que é até interessante, assim, aqui, aqui em São Paulo eu já vi isso algumas vezes, né, assim, com alguns colegas meus que começaram a direcionar o público-alvo dele de atuação aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na capital, para estrangeiros. Faz toda uma comunicação falando que é um médico que atende, que tem costume de. E tem uma clientela que só atende muito Uhum. estrangeiro. E assim, existem vantagens naturais disso, porque os caras eles têm planos de saúde internacionais, que cobrem os melhores hospitais, que tem uma cobertura e enfim, um regime de pagamento que é diferente, porque é tudo precificado em dólar e tal. Engraçado esse nicho, né? Assim, isso é uma coisa mais recente, assim, eu não. Isso aí foi de, sei lá, 3, 4 anos pra cá que eu comecei a ver, assim. Eu Inclusive fazendo conteúdo no Instagram. A gente tem, por exemplo, o Eric que é da minha Uhum, turma, uhum, ele faz. E tem uma galera que, uhum, que, que faz. O próprio Bigarella também, quando ele começou, ele agora tá fazendo fellow nos Estados Unidos, né? Mas quando ele saiu da urologia, ele tinha um site dele em português e tinha o site dele em inglês, porque ele tinha feito os steps e eu acho isso uma ideia legal, sabe? Assim, para quem tem essa. É um diferencial que. Meu, se meu filho tivesse fazendo medicina, com certeza absoluta eu ia falar, cara, aprenda inglês médico e faça. Durante a faculdade é muito mais fácil fazer. Assim, você ir associando, né? Porque Sim. você tá passando por aquela Você tem etapa, que naquele aprender de qualquer momento, você tem forma. que aprender. Exatamente. Já aprende junto, já aprende já as coisas em inglês, já faz já o step one, porque, porra, step one é. Parir um ovo de dinossauro, meu. Ele tá fazendo o curso aqui, frequentemente a gente discute aí todos os temas, assim, cara, é foda o negócio. não é Assim, fácil, não. a gente quer ajudar ao máximo, né, e, enfim, a gente vai fazer o melhor curso aí, assim, com melhores especialistas em relação a isso, é, não da parte de inglês, Sim, eu sim. vou chamar aqui o Alan aqui para ajudar. Uhum, Vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que é super importante se aproveitar o momento da graduação, se você puder, o que for possível, para desenvolver isso. Isso é, para mim, assim, eu acho que faz toda a diferença, né? E não sei se você teve essa impressão, mas durante o Step 1, eu senti que eu aprendi muita coisa que nem na faculdade eu aprendi. A uhum, minha base, hoje eu considero que eu tenho uma base boa de medicina por causa do Step 1. uhum, Porque, cara, muito. O básico da nossa aqui no Brasil, não sei se só na minha faculdade, acho que não, que eu já conversei com bastante gente, a gente olha por cima, a gente aprende por cima. O Step 1 você tem que aprender muita coisa, e eu lembro de muita coisa até hoje que eu achei que antigamente eu achei que eu nunca ia decorar. Hoje em dia eu ainda lembro de muita coisa que me ajuda com muita coisa em questão de raciocínio, que foi Step 1. Então eu também, eu acho que a pessoa, durante a formação, se ela focar também pro Step 1, já mata 2 em 1. Ela já aprende, já se torna um médico melhor de forma geral e já abre as portas para ir para fora também, né? Não, eu acho que isso é uma coisa unânime de quem já passou por essas provas, que isso realmente, assim, solidifica uma base de fisiopatologia, patologia, farmacologia, que isso, assim, naturalmente te faz ser um médico melhor, assim. Eu acho que essas provas ajudam a nivelar por cima, né, seu conhecimento. Eu acho que isso falta alguma coisa aqui no Brasil, né, de realmente você conseguir padronizar esse ensino médico dessas áreas de ciência básica. Eu acho que para a parte de residência tem as provas de residência e tudo, mas essa parte, assim, é fundamental. Eu concordo com vocês. Como é que tá estruturado? Como é que você, assim, chega um cara que vai começar a estudar contigo? São aulas que você, como é que funciona, assim, basicamente a estrutura de como que você atua, assim, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais? Então, é, a primeira coisa que eu pensei foi, a partir da dificuldade que eu tive esse raciocínio. A minha dificuldade era vocabulário médico. Então, eu fiz 10 módulos só de vocabulário. Então, primeiro a gente aprenderia a parte mais. Eu vejo dessa forma, a parte mais parada, mais estática. Então, partes do hospital, é, depois como é que é os colegas.
Por exemplo, nos Estados Unidos tem umas particularidades. Não adianta nem ser só traduzir. Tem profissões que não tem aqui. Tem physician assistant, Uhum. que é assistente de médico. É quase um médico, tangencia a medicina. Então ele faz a parte mais básica da medicina. Existem algumas coisas que a gente tem que explicar. Então, aprendendo essa parte estática, a parte estrutural, e depois a gente aprende anatomia em inglês, a parte da anatomia em inglês. Depois a gente passa para a parte de anamnese, exame físico, por fim, doenças também. A primeira parte focada em vocabulário. Mais recentemente, o que eu pensei? Cara, legal, são bastante coisas meio que, assim, separadas, né? Meio que soltas ali. Só que o que seria legal? A gente pegar tudo isso e colocar em situações diferentes. Por exemplo, inglês médico no ambiente cirúrgico. Então já exige um tipo de raciocínio. Você já junta um pouquinho lá do primeiro módulo, que é a parte de hospital, já junta um pouquinho da parte de doenças, então você já traz tudo isso para um contexto. Então a gente acha que aumenta as sinapses ali. Então tem um módulo depois, tem um módulo, vários módulos só de vocabulário, e depois a gente tem a parte de inglês médico na prática, que a gente vai colocando em situações diferentes, assim. Inglês médico no ambiente cirúrgico, discussões de casos clínicos em inglês. Tem apresentação de caso clínico, que antes tinha isso na parte de vocabulário, mas eu quis destrinchar bastante, porque, cara, inclusive é uma coisa que eu acho interessante. Qual que é a oportunidade que a gente tem para destacar num estágio? Então você não vai fazer gracinha com o professor no meio do corredor. Você não vai puxar assunto com o professor no meio do corredor. A hora que você tem para se destacar ali é na hora de apresentar um caso, de passar um caso. A hora que alguém vai olhar para você e vai ver, vai lembrar de você, é você passar um caso bem passado, para conseguir uma carta depois de recomendação. Então, eu fiz um módulo, por exemplo, só de passagem de caso, porque é uma das coisas que eu acho que são mais importantes. Passagem de caso, entrevista também, tem um módulo também de entrevista. Então, primeiro a gente faz a parte do vocabulário mais isolado e a parte da entrevista, a gente vai sedimentando de forma em contextos diferentes. Como se colocasse assim no inglês normal, falasse assim, agora vamos estudar indo pro aeroporto. Meio que isso. Né? Meio contextualizando para situações. E é isso. Aí, primeiro a gente aprende tudo isso, depois a gente vai meio que brincando. E essa última parte de inglês médico na prática é uma coisa que eu acho que não chega a ser infinita, mas beira o infinito. Porque, por exemplo, passagem de caso. Discussão de caso. Dá para fazer discussões ali, ó. Então a intenção é fazer cada vez mais discussões para aumentando o repertório, para aumentando o vocabulário, porque naturalmente você vai ter muita coisa que vai se sobrepor, mas vai ter muita coisa que vai ser. Então, cada caso vai ter coisas novas, vai ter palavras novas, vai ter. Mesmo, por exemplo, dentro da cirurgia, você falar de uma cirurgia urológica e uma cirurgia geral. Vai ter coisas que tangenciam, mas cada doença, cada coisa tem as particularidades. Então, eu acho que é infinito pra gente depois continuar fazendo. Hoje tem uma quantidade X, né? A intenção é que a parte de discussão, ela, de caso clínico, vai infinitamente, assim. Mas é isso, vocabulário de forma estática e depois segmentando para situações. Você ainda tá com o inglês afiado ainda, Ulisses? Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu ainda uso muito no dia a dia, enfim, a gente está elaborando tudo. Eu tenho amigos de lá que a gente conversa com frequência e... Sabia que eu faço aula semanal. Você faz aula semanal ainda? Porque eu acho que senão você vai começar... Assim, na verdade isso faz um tempo que eu tô fazendo. Isso aí eu comecei a perceber, eu fiz meu intercâmbio em 2015. Daí depois, 2015 pra lá já faz um tempinho, né? It's been a while. Quase 10 anos. Né? Daí de um tempo pra cá eu comecei a fazer aula. Eu fico conversando com um cara online, com um nativo, uma hora por semaninha ali pra... Não relacionando a inglês médico, até porque não tem mais... Mas eu acho que não é bem que nem andar de bicicleta, não, porque a gente vai perdendo devagarzinho. Vai perdendo. Tem uma aluna minha que ela foi para um congresso apresentar, dermatologista. E ela falou que o cara mais foda ali, que ela mais admirava, falava bem inglês, o cara era da Espanha. E tinha um cara que ela, assim, super respeitado e o cara falava super bem inglês. Aí ela veio atrás de mim procurar para fazer aula, porque ela foi conversar com ele e ele falou, tipo, mas como é que você nem mora num país que fala inglês, como é que você tem um inglês tão bom e tal? E o cara que já era bom falou, cara, eu tenho aula semanal, eu continuo praticando, porque não é uma coisa que você chegou lá e pronto, pega um diplominha, coloca na parede e acabou. Se não continuar praticando, você perde. Você perde, Perde completamente. Completamente. A minha orientadora,
lá em Boston, ela é brasileira, chama Márcia Castro. Ela falava inglês, uma classe, cara, realmente era um negócio assim. E você passa isso, né? Você passa essa. Sim, você quebra muita coisa com isso, né? Assim, até um pouco da xenofobia, assim, né? Quando Uhum. você mostra que você tá ali naquele domínio do idioma ali que realmente abre portas, viu? O que eu reparei de xenofobia é com pessoas que têm o inglês meio fraco. Eles perdem a paciência. Eles ficam irritados fácil. Tipo, pô, você tá no meu país, você não fala nem inglês direito? Aí eles se irritam. Agora, quando você tem inglês de boa, a pessoa. Acho que você não desperta isso Você neles. teve algumas situações assim? Não, acho que não. Mas eu acho que é muito importante, como a gente já ressaltou, essa parte da É porque até você chegar lá, você comunicação. já tem um É, domínio, né? Então a eu gente não acho que chega se eu cruzão tivesse lá. entrado direto na residência, sem ter passado pelos estágios e pelo Research Fellowship, eu acho que talvez eu teria grandes dificuldades. Mas assim, é uma coisa que você como estrangeiro, você precisa sempre vencer barreiras e assim você precisa a todo momento se provar. E isso é um fato e então acho que você tem que sempre se esforçar de estar com o seu inglês o máximo que você pode, conhecimento técnico e assim a partir do momento que eles vêm ao estrangeiro, você tem que vencer essa barreira rapidamente, assim, e que às vezes os americanos não têm. Isso eu acho que existe na prática, eu acho que se a pessoa vê alguém com accent e tal, ela vai talvez ter uma certa ressalva, mas eu acho que com você apresentando uma comunicação clara, efetiva e demonstrando conhecimento técnico, aí eu acho que a pessoa baixa a guarda e você consegue exercer seu papel como médico. Eu acho que isso sim. E o que às vezes é um pouco cansativo é que essa constante luta a não ser quando você já está num estágio mais avançado de carreira, você já é um attending, aí logicamente a pessoa presume pelo seu título mas Você sim, sabe o que você está fazendo. você sabe o que você está fazendo, né? Então, mas tem esse ponto. Muito bom, muito legal. Ó, inclusive, a gente tem uns presentinhos aqui, a gente dá. São dois, tá? A bottle. Primeiro é um bottle. Como é que é isso? Water bottle? Bora lá, hora. Bora lá, hora. Yeah. Boston que fala assim, né? Bottle. Park the kind of parking lot. Que é dos que os nossos alunos recebem também, que é uma garrafinha da Bacana, Paco. cara. Pô, bacana, muito Muito obrigado. bacana. E a gente tem um presente da Ener, que é um Underscrub. A Ener é são duas irmãs que fizeram uma empresa de vestuário médico. Então Que bacana, cara. elas são meio que nossas patrocinadoras aqui, elas mandam um presentinho para os convidados aqui que são médicos. Então a gente prepara isso aí para Que chique. vocês aí. Eu ganhei uma e gostei muito da qualidade, achei. É bom pra Boa caramba. achei mesmo, muito boa legal. mesmo. Não, a gente Muito só obrigado. topou fazer porque a gente olhou e viu que era legal, assim. Então, Gente, Não, muito eu tenho obrigado, uma que honra. touca de centro cirúrgico delas que dentro é cetim, é antifreeze. é por isso que você tá com o cabelo É por isso que ele Por isso tá que o bem cabelo fica. perfeito. fica perfeito desse É. jeito. Pô, muito obrigado, viu? Muito bom. Galera, acho que a gente já conseguiu pegar bastante. Você tem alguma mensagem que quer passar aí para o pessoal que quer saber um pouco mais, como é que te encontra, o que faz, o que você recomenda, Tem um quando, bate-bola quando ainda, que é né? bom. Tem o bate-bola, é verdade. Como que bate bola? Ó, primeiro você vai responder isso aí para mim, depois vai ter o Então, bate-bola. Não fica nervoso, não fica nervoso não. ansioso, ansioso. Vai ser em português o bate-bola, pode ficar tranquilo que é fácil. Mas para quem quer te encontrar assim, quem quer saber um pouco mais, quando começa, quando entra no teu curso, como é que quais são suas recomendações? Bom, o Instagram Médico Fluente. Esse nome é a bom, gente, hein? Você pegou um nome forte, hein? Esse nome é bom. fácil lembrar. É bom que hoje em dia você coloca, só coloca Med no Instagram que já começa a aparecer. Estamos chegando lá, né? Médico Fluente e a gente pode entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem lá, tem um link onde você faz uma pré-inscrição. Hoje em dia, a gente faz questão de entrar em contato com cada aluno antes deles entrarem, a gente conversa, faz uma apresentação. Pra gente, isso eu vi que me ajuda a fazer o curso ficar melhor. Então eu consigo entender quem que tá entrando, quais são as dificuldades, quais que são os sonhos. Por exemplo, você perguntou qual tipo de
de pessoas, de médicos que estão procurando hoje, mais recém-formado ou não. Então, assim, é uma forma de eu conhecer. Então, a gente entra em contato, faz uma reunião, apresenta o curso por dentro para realmente ver o que você você vai ter lá dentro. E é isso. É isso, é simples. Médico fluente. A gente é bem acessível, a gente conversa sempre por lá. A gente conversa bastante por lá. Legal, pessoal. Então sigam aí Médico Fluente. Recomendo bastante. Eu acho que sempre vejo dica. Eu acho muito bacana assim, o conteúdo que você faz ali na rede social também. Sempre tem alguma. Ou pega uma parte de um filme para explicar, ou pega discute ali um termo específico e dá uma revigorada, assim. Eu acho que. Sim, nem que seja para de vez em quando aprender um vocabulário novo. A gente nunca sabe quando que vai precisar daquele vocabulário. E já teve muita gente que veio falar para mim, Alan, tá, eu sei tal coisa lá, eu vi que você falou tal coisa aqui, assim, é uma coisa que você nem tá esperando, sabe? Tá olhando ali, vê um videozinho diferente, coloridinho ali, aprende inglês médico ali. Então, um É muito pouquinho que você bom. vai Você tá no preenchendo TikTok ali. também, ou só Instagram? Tem no TikTok, mas eu esqueço. Tá abandonado. Tá um pouquinho assim. Eu esqueço, eu fico mais no Instagram. Tô tentando reviver o TikTok ultimamente. É muita informação lá. É. Eu tenho TDAH, eu vejo aquele negócio, fico doido. Não sei, eu preciso de uma página estática pra pensar, ver o que eu faço. Não, o E lá não TikTok dá. é bizarro, realmente. Sim. E é viciante, viu? Quando você entra lá, o negócio começa a ficar viciante. Tome cuidado. Você pode acabar ficando viciado, que nem eu. Tem um canal no YouTube. O canal eu tô querendo reativar ele. Tem bastante vídeo já, mas faz um tempinho eu tava querendo deixar o Instagram crescer um pouquinho mais pra focar depois no YouTube. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de voltar. Que é médico fluente também. Médico fluente, né? Médico fluente ou Alan Pissuti MD. Mas médico fluente já dá pra achar lá. O nome já tá bem. Show de bola. Muito bom. Dr. Pissuti. Uhum. Dr. Uhum. Pissuti. Então tem aqui um bate-bola. Como é que fala em inglês bate-bola? Não sei. Eu nem sei como é que é em português. É. O que é um bate-bola? Bate-bola, assim, perguntas rápidas, com respostas rápidas, assim. Um ping-pong, sei lá. Não sei. Depois eu vou descobrir. Q&A, talvez. Talvez um Q&A. Q&A. É. Short Q&A. É. Alright. In English. E que é medicina pra você? Medicina é uma forma da gente mudar as pessoas através de nós mesmos. A gente tocar nas pessoas e tentar fazer ela melhorar de alguma forma. Quem que é o Alan? Alan é médico e professor de inglês. Alan não é só médico. O que você considera sucesso? Se sentir feliz aonde você está, fazendo o que você faz. Qual que foi sua maior vitória? Cara, não sei. Não sei, eu vejo tudo como vitória. Eu me sinto tão feliz pelas coisas que eu tenho. Acho que tudo que eu me propus a fazer, eu consegui fazer e não consigo escolher uma. Isso é bom. Não Isso é consigo muito escolher bom. uma. É a próxima, então. Uhum. A próxima. E a sua missão? Qual que é a sua missão? Minha missão é conseguir transformar pessoas, tanto através da medicina, em um a um, quanto através do meu conhecimento. Seja conhecimento médico, compartilhar conhecimento médico, quanto conhecimento de inglês. Acho que eu Parabéns pelo seu consigo mudar a trabalho, viu? medicina. Assim. E eu acho que muda, sim. Acho que é muito legal. Esse trabalho é muito importante, assim. E pioneiro, assim, também. Eu acho bem... Admiro pra caramba, viu? Parabéns aí pelo que você tá Obrigado. fazendo. Muito obrigado. certeza tá Obrigado ajudando pelo muita gente. reconhecimento. Então é isso, galera. Quem quiser conhecer mais, então, sigam o Médico Fluente. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço aí vocês que escutaram até aqui. Lembrando para vocês compartilharem, darem nota 5 aqui no Spotify, compartilhar com os amigos, que a gente sempre traz convidados aqui. A maioria é médico, claro, porque a gente quer dividir essas histórias, às vezes não médico, mas que ajude bastante na nossa carreira. E é sempre tempo de aprender. E como a gente gosta bastante de educação aqui, isso aqui faz todo sentido pra gente. Valeu, galera. Valeu, até a próxima aí. Obrigado, Muito Alan. obrigado. Agradeço vocês pelo convite, por estar aqui, pela Valeu. oportunidade. Valeu. Tchau.